Então pessoal, estamos aqui no segundo vídeo dessa introdução ao cinema 4D para quem é iniciante. Na primeira parte eu expliquei várias coisas, as ferramentas básicas de movimentação, rotação e como tornar o objeto editável, como mexer nos pontos, nas arestas e nas faces, independentemente, como modelar. Então para dar continuidade, agora eu vou ensinar essa parte aqui do menu aqui de cima, foi a parte que restou. Eu vou dar uma visão básica de cada um, porque depois que a gente aprender o básico e ficar um pouco mais familiarizado com o programa, eu vou ensinar, quem sabe a gente faz uma modelagem tentando usar todas as ferramentas, uma modelagem de alguma coisa. Ainda vou pensar ainda em alguma coisa para a gente poder fazer usando uma coisa que use todas as ferramentas para que vocês possam entender como é o funcionamento do programa. Cada um desses grupos de ícones aqui, eles pertencem a um tipo de função. Então, aqui vão estar os objetos, as figuras primitivas. Aqui vão estar as figuras de spline, que eu vou explicar o que é. Aqui vão estar uns tipos de modificadores. Aqui é a mesma coisa. Então tem esse grupo. Eu vou explicar um pouco de cada um, porque cada grupo tem uma subgrupo, né? Cada grupo tem seu subgrupo diferente. Então eu vou dar uma catada geral, porque depois o que for mais específico eu faço aulas mais sobre aquilo, porque senão o vídeo vai ficar gigante. E como esse tipo de vídeos são grandes mesmo, então vamos tentar deixar o mais compacto possível. Eu já vou pedindo desculpa pelo áudio, porque eu não tenho um equipamento muito favorável. Né? O microfone que eu tenho aqui não é dos melhores. Mas para quem quer aprender, o áudio que está saindo aí tá legal. Então vamos lá. Bom, aqui nessa primeira... Eu já expliquei todos esses ícones, né? Então vamos partir a partir daqui agora. Vou deixar o primeiro vídeo aí na descrição, ou eu coloco um cartãozinho aqui, tanto faz. Para que vocês assistam o primeiro, caso não tenham assistido o primeiro, para que não fique perdido. Então, aqui nessa parte são os objetos primários, né? Primitivos, aliás, que são formas geométricas. Cubo, são um cubo, um cone, um cilindro. A partir daqui é que você vai começar a fazer sua modelagem do que você quer, entendeu? Você pode começar de outras formas também, usando outras ferramentas, mas essas são as ferramentas básicas para que você consiga fazer uma modelagem. Então aqui você vai encontrar os tipos básicos de forma geométrica para auxiliar na tua modelagem. E aqui para o fim tem umas coisas interessantes, que é esse landscape, que ele simula um terreno mesmo. Você pode aumentar aqui a forma dele. Outra coisa que eu acho que na primeira aula eu não expliquei. Todos os objetos, quando eles estão sem ser ineditável, conforme ele vem, se você clicar sobre o objeto, você vai reparar que tem umas pontinhas amarelas aqui, uns tracinhos amarelos. Esses traços você pode aumentar e diminuir o tamanho do objeto por inteiro a partir dele. Que nem aqui na esfera só tem um, porque uma esfera ela não tem outros lados, então não tem porquê de ter mais pontos. Mas que nem no caso do cilindro, olha só, ele tem um pontinho aqui e outro ponto aqui, que é o que define a altura dele e o diâmetro. O que você pode também definir manualmente aqui, ó, raio 29. Eu posso colocar um número redondo aqui, 40. Aí muda lá, entendeu? Isso enquanto eles não são editáveis. A partir do momento que você clicar nesse botão aqui e torná-lo editável, acabou. Até mesmo os números que ficam aqui não tem como mais. O cinema 4D não trabalha mais com essas informações. Aí para aumentar a escala e tamanho, blá blá blá, você vai ter que vir aqui nas ferramentas manual. Só que aí, ó, ele não fica mais uniforme. Olha como é que ele fica. Se você
escalonar no eixo Z, ele vai escalonar exclusivamente no eixo Z e nenhum outro eixo mais. Landscape, se vocês repararem que você aumenta o tamanho, você pode simular montanhas com ele, que é muito interessante. Comprimento, ó. Lembrando que todas as ferramentas você pode usar isso aqui, ó, que são segmentos, né? Quanto maiores os segmentos, a 500, mais liso, mais definido vai ficar o modelo, 500 por 500. Olha só, tá vendo? O nível de detalhe fica maior, como é que fica mais liso, mas vamos colocar aqui um número pequeno, 50 por 50. Olha só como é que ele ficou bem homogêneo, assim, uma coisa bem chapadona, assim, uma coisa bem chapada. Se eu colocar 500, como é que fica mais detalhado, entendeu? Então, tudo vocês regulam aqui nesses parâmetros. Aqui é o tamanho, a altura, né? Quanto maior, mais alto, e aqui é o comprimento. É o mesmo que vocês viram nesses pontinhos amarelos aqui. Estamos entendidos? Bom, claro, você já deve saber disso. Quanto maior o número de segmentos, quanto maior o detalhe, mais pesado fica o seu projeto. Isso é lei. Não existe segredo nisso aí. Bem, então, aqui nesse primeiro grupo aqui, são os objetos primitivos que a gente fala, né? São as formas geométricas. Bem, aqui no segundo subgrupo, a gente tem as splines, a pen tool, que é uma caneta onde você desenha as splines. O que é spline? Como é que eu vou explicar para ficar mais simples? A spline seria uma linha, só que essa linha, olha só, é uma linha, só que essa linha, enquanto ela é uma spline, ela não serve para nada, ela não aparece no render. Se eu quiser renderizar isso aqui, ó, ela não aparece, mesmo que tenha luz. Isso não é porque não tem luz que não está aparecendo, é porque ela na verdade não é computada, ela é como se ela não existisse. A spline nada mais é que um guia, é uma guia para alguma coisa. Eu vou usar a spline para poder dar uma informação geométrica para o cinema 4D, para que a partir disso ele faça alguma coisa. Splines. As splines geralmente são formadas por pontos. Tá? Do R16, esse menu é um pouco diferente. Aqui tem essas opções aqui do lado, aqui, ó, que se eu não me engano no R16 não tem essas opções. Essas ferramentas, elas servem para você trabalhar com duas splines sobrepostas. Uma subtrai, outra junta as splines, outra deleta só onde que está cruzando as splines, enfim. Aqui na Pen Tool você faz um desenho como se fosse um desenho livre. Tá vendo? Você vai clicando, fazendo pontos. No R17, quando você encontra aqui, ó, um ponto com o outro, ele faz um círculozinho, significando que a spline vai ficar fechada. Se eu não me engano, no R16 ele não tem essa facilidade. No R16 você talvez teria que deixar um ponto bem próximo ao outro. Aí você seleciona os dois, clica com o botão direito e vem aqui Joint Segments. E aí ele fecha a spline. Não, minto, perdão. No R16 você tem que vir aqui na spline e clicar aqui, ó, Close Spline. E aí ele fecha o círculo. Claro, se você quiser que a spline seja fechada, né? Dependendo do que você vai fazer.
Mas aqui no R17 não, você simplesmente clica em cima do outro ponto e ele já fecha a spline. Já fecha o contorno aqui. O interessante de trabalhar com a spline, porque você tem um resultado melhor, mais preciso, é você trabalhar assim, ó, nessas câmeras aqui. Na câmera de frente, ou na câmera lateral, ou na câmera de topo, na câmera de vista de cima. Por quê? Porque aí você consegue fazer com que esse desenho seu esteja rente ao mapa de uma forma bem precisa. Tá vendo aqui, ó? Ele ficou deitado certinho. Ele ficou deitado certinho no eixo Y. Esse desenho que eu fiz aqui na visão de perspectiva, ele tá tudo torto, ele não tá certo. Não tem como eu fazer o desenho certo. É melhor então que eu use a ferramenta de frente, né, para fazer meus desenhos, a spline. Eu clico e seguro, ele me dá esses ganchos aqui que eu consigo entortar, né? Eu consigo fazer com que a linha fique suave. Enquanto eu estou segurando, eu consigo manipular. Depois que eu solto, eu vou para o próximo. Clico e seguro, continuo segurando, eu consigo entortar. Se eu simplesmente clicar e já ir para o próximo, só dar um clique, ele vai fazer uma intersecção maquina, né? Intersecção dura. Mas, por exemplo, se eu quiser que essa spline, que esse ponto aqui seja curvado como esse, que ele seja manipulado, é só eu pego uma ferramenta de seleção, pode ser essa ou pode ser essa, tanto faz. Seleciono esse ponto, com esse ponto selecionado, eu ainda posso trabalhar ele, ainda posso mexer para cá, para lá. Aí eu seleciono o ponto e clico com o botão direito em qualquer lugar da tela. Eu venho aqui e escolho Soft Interpolation. E eu transformo ele num ponto com interpolação macia, né? Traduzindo diretamente. Só que para poder, um detalhe, para eu poder mexer nessa curvatura, eu não posso estar com essa ferramenta selecionada. Eu tenho que estar com a ferramenta de movimento. Aí sim, aí eu consigo clicar aqui, ó, e movimentar legal. Entendeu? Por isso que é interessante escolher os pontos com essa ferramenta selecionada. Isso é muito importante. Aí, ó, consigo mexer e tal. Eu venho aqui, Soft Interpolation. E o contrário também é válido. Vamos supor que eu queira que esse ponto aqui fique mais rígido, né? Mais uma quina. É só eu vir selecionar o ponto que eu quero, botão direito aqui na tela e Hard Interpolation. Olha só, ele se transforma numa quina seca, né? Numa quina sem curvatura. Vamos supor aqui que eu queira fazer o símbolo da Nike. Acho que foi a primeira coisa que me veio na mente. Então eu pego, crio um ponto aqui em qualquer lugar. Vou entortando, puxo aqui para cima. Só clico para que ele não dê nenhuma dobra, só dou uma clicada. Pronto. Vou voltar aqui. Vou dar só uma puxadinha para que ele... Não precisam se preocupar para que saia um perfeito na primeira vez. Aqui eu tô vendo, ó, tá feinho aqui, ó, aqui tá desproporcional. Depois que vocês fizeram o desenho que vocês querem fazer, aí sim vocês escolhem a ferramenta aqui eu prefiro escolher essa. Escolhe a ferramenta de movimento e aí você vai acertando. Claro que esse símbolo da Nike meu vai ficar todo feião porque eu não estou usando nenhuma referência, só estou fazendo para explicar para vocês no que vocês podem usar a spline. Porque depois que vocês criaram a spline, aí vocês podem mexer nela separadamente, dando mais um ajuste mais fino. Assim tá legal. Como eu fiz na visão de frente, né, usei essa tela, agora se eu for lá na visão de perspectiva,
Olha só, ele tá bem alinhado aqui, ó. Tá bem alinhado com o centro. Vamos fazer de conta que isso aqui é o símbolo da Nike, né? Vamos fazer de conta. O que eu posso fazer com a Spline, para vocês terem uma ideia? Essas ferramentas aqui, o que elas são? São ferramentas que você manipula a sua malha, você manipula, você constrói a partir dela. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Vou começar do começo. Essa primeira, ela cria subdivisões na malha. Vou criar aqui um objeto. Vou criar esse platônico aqui, que é interessante. Por enquanto, eu vou desabilitar a spline, a visão dela, para que ela não atrapalhe por enquanto. Eu vou desabilitar. Vamos trabalhar com isso aqui. Depois a gente volta na spline, que eu vou explicar ela depois. Que na verdade a spline só serve se tiver algum outro ferramenta acompanhando ela. A spline não tem muito o que explicar sobre ela. Preciso dar um exemplo prático. Tá, vamos aqui no platônico. Platônico. Vocês estão vendo que esse objeto é cheio de quina, tal. Agora, vamos supor que eu quisesse arredondar esse objeto. Vamos supor que eu estivesse modelando alguma coisa. Vamos transformar em editável, escolher o modo de faces. Clicando com Ctrl, eu consigo fazer uma extrusão na malha a partir da face que eu selecionei. Para cá, consigo fazer outra para cá, para cá. É só para vocês entenderem o que significa o subdivision. Tá, e aqui, beleza. Tá todo o objeto cheio de quinas e pontas e tal. Esse subgrupo de ferramentas, eles funcionam com os objetos dentro deles. Aqui no Cinema 4D a gente chama de todo objeto que tiver dentro de outro, seria o filho, e fora seria o pai, no caso. Esses objetos funcionam como pai, né, entre aspas, de outros objetos. Então eles só funcionam quando eu colocar um objeto dentro deles. Se eu clicar aqui nesse botão, que é o Subdivision Subface, nas outras versões do Cinema 4D, o nome é acho que é Hyper Nerves. Todos esses objetos aqui tem o sufixo Nerves nos outros cinemas 4D. Agora nesse daqui, na versão R17, já não tem mais esses nomes, Nerves. Aqui, Subdivision Surface. Se eu não me engano, é Hyper Nerves, acho que é o nome. Que ele arredonda as faces. Bom, eu cliquei, ele veio aqui, né? Agora, se eu jogar o Platonic dentro dele, tira a mágica aconteceu. Olha o que acontece. Ele arredonda a intersecção entre um ponto e outro. Como assim? Por exemplo, eu vou desligar ele aqui, ó. Voltou normal. Entre uma quina e outra, ele faz uma suavização. É isso que ele faz. Entre essa quina aqui, vou colocar em forma de lado. Entre essa quina e essa, ele faz uma suavização. Que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Entre essa quina e essa, ele faz uma... Ele coloca subdivisões, porque assim, entre essa quina e essa, no objeto original, não tem nenhuma subdivisão. Mas aqui vocês estão vendo, né? Ó. 1, 2, 3. Na verdade, essa malha tá toda feinha, assim, toda cheia de quina, toda cheia de gominho, é porque eu não tenho uma tag aqui no Platonic, que é a tag Fong. Eu vou colocar essa tag, que geralmente todos os objetos vêm com essa tag. Eu vou colocar uma aqui e depois eu explico melhor. Fong. Tá vendo como é que ficou bem suave, bem mais bonito? Olha só. A maioria dos objetos vem com essa tag, é uma tag de suavização. Tá. Então, como eu estava dizendo, entre essa quina, entre essa ponta e essa, ele criou várias subdivisões. Então, se eu fizer um corte, se eu inserir mais uma linha entre esse e esse ponto, ele vai fazer uma suavização menor ainda. Então podem notar aqui, ó, que entre essa quina e essa, entre essas duas quinas que tem um espaço bem maior,
ele fez uma suavização bem maior. Ele suavizou daqui a aqui, ó. Entenderam? Mas vamos supor que eu quisesse arredondar esse objeto do jeito que ele está aqui, mas que fosse um arredondamento só um pouquinho aqui na quina, só para dar aquele arredondamento legalzinho e tal. O que eu deveria fazer? Eu vou usar a ferramenta faca, depois eu vou explicar certinho o que é. Eu só vou explicar o conceito por enquanto. Vou criar outro corte aqui, ó, no objeto original. Tá vendo? Eu vou criar bem na pontinha. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Ele vai fazer a suavização. Vou voltar aqui para câmera. Ele vai fazer a suavização entre esse ponto e esse. E não mais entre esse daqui de cima e esse aqui de baixo. Ou seja, o espaço da curvatura vai ser bem menor. Por isso vai ficar um canto arredondado, mas não tão redondo. Ó, tá vendo? Olha como é que ficou. Olha só como é que ficou. Ele era assim. Depois que eu fiz o corte, ele ficou assim. O mesmo acontece se eu fizer o corte aqui nessa ponta. Como é que ela está bem redonda. Vocês reparem que conforme está selecionado, conforme eu passo o mouse em cima, aparece um contorno amarelo. Esse contorno amarelo seria o contorno do objeto original sem a subdivisão, a subdivision surface. Vou fazer um corte bem aqui na ponta para vocês entenderem certinho o que está acontecendo. Essas linhas azuis que apareceram é o meu objeto original, é como ele realmente está. Se eu fizer um corte aqui, se eu acrescentar uma linha aqui na ponta, vocês vão ver como é que vai ficar. Aí, tá vendo a mudança que deu? O mesmo eu posso fazer aqui. Tá vendo? Olha só lá, eu já comecei a modificar. Então é para isso que serve o Subdivision Surface. De repente eu modelei alguma coisa e ela tá com muita quina, ela não tá redonda legal assim. Então eu posso adicionar essa subdivisão. Aqui no Subdivision Surface também tem essa Subdivision Editor. Quanto mais eu aumentar esse número, mais subdivisões vão existir. Vocês podem ver que depois que eu passei de 2 para 3, ele ficou muito mais lisinho, olha só. Tava assim, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo quina aqui, ó. Um corte bem vinculado aqui, tá vendo? Depois que eu passei para 3, ó. Olha como é que ele arredondou. Ou seja, ele aumenta o número de subdivisões. Lembra que eu falei que entre um ponto e outro ele aumenta a subdivisão? Olha só, ele aumentou mais ainda. Agora as outras ferramentas já são um pouco mais fáceis de eu explicar. Deixa eu deletar aqui isso aqui. Vamos aqui no Extrude. Vamos ligar aqui a nossa spline. Spline, cadê? Ah, tá aqui. Nossa, spline da Nike. O que o Extrude faz? O Extrude ele dá volume, como o nome já diz, né? Como se fosse uma extrusão. O Extrude dá volume ao seu spline, ao seu objeto. O Extrude, como eu disse, todas as ferramentas que estão aqui funcionam como pai, ou seja, eu vou colocar o spline dentro do Extrude. Eu vou desligar para vocês verem que legal. Vou colocar o spline dentro do Extrude. E quando eu ligar o Extrude, olha o que acontece. Tá vendo? É isso que é o Extrude. Ele transforma uma spline em um objeto 3D. Mas o Extrude eu não consigo selecionar. Vamos supor, se eu clicar aqui nas faces, eu não seleciono essa face ou essa face. Não. Quando eu clico no Extrude, né, eu não consigo selecionar as faces. É só um cálculo que o Cinema 4D está fazendo a partir do Extrude. A não ser que eu transformo esse Extrude em objeto editável. Daí ele já transforma em editável, já vem assim, ó, já caga toda na malha, porque esses pontos aqui, ó, eles têm que ter uma continuidade, eles deveriam estar interligados com os pontos daqui, deveriam, assim, para uma malha mais bonita, né, para uma malha mais trabalhada, eles deveriam ter o mesmo tanto de ponto aqui, o mesmo tanto de ponto aqui, eles deveriam estar interligados.
Mas aqui tá tudo estranho. Então, por isso, uma malha mais bonita tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Transformar um extrude em objeto editável não é das melhores formas. Mas resolve muita coisa. Não estou dizendo que não fica legal. Vamos voltar aqui no Ctrl Z. Aí, aqui está o extrude. Clicando no extrude e não na spline. Clicando no extrude eu consigo aumentar o tamanho da extrusão no eixo Z. Tá vendo? Consigo dar uma extrusão maior. Aqui é o movimento, né? No eixo Y para cima ou para baixo. Tá vendo o que ele faz? Para baixo, para cima, tá? Para fora, para dentro. Então isso aqui, usando a criatividade, você consegue modelar várias coisas a partir de uma spline e para trás e para frente. Tá vendo? Bom, o estúdio basicamente é isso, é você dar volume a uma spline. Porém, para modificar o desenho, eu vou aqui na spline, tá vendo? Eu posso selecionar separado a spline. Eu venho aqui em forma de pontos e modifico. E em tempo real, o meu extrude também modifica, tá vendo? Olha só. Então é para isso que serve o extrude. E ver o próximo ferramenta. Extrude, agora vamos aqui no lathe. Esse lathe ele funciona da seguinte forma. Vocês podem notar que é um tipo de um vasinho aqui, né? No ícone dele. O que o lathe faz? Ele faz uma spline girar em torno dela mesma. Vou explicar melhor fazendo. Por que tem um símbolo de vaso? Porque fica muito interessante você fazer vasos com essa ferramenta. Porque você vai desenhar só um lado do que você quer, e ele vai fazer simetricamente um giro em torno. Eu vou explicar. Aí, assim acho que ficou melhor. Tá vendo que ficou como se fosse um vaso? Eu sei que tá meio horrível, mas isso aqui é questão de só de trabalhar um pouquinho melhor em cima disso, pegar uma referência de um vaso. Eu achei essa borda aqui muito grande, é só eu vir aqui nessas duas splines, diminuo um pouco elas, ó, para ficar parecendo mesmo a frente, né, acima de um vaso. Aí você fala assim, mas esse vaso tá fechado, tal. Por que tá fechado? Porque essa spline tá vindo até aqui no meio, mas se eu abrir ela, ó, ou se eu tivesse criado mais pontos e colocado para baixo aqui, ó, entende? E aí basta ser um pouco mais criativo e ir fazendo. Posso fechar aqui, ó, cara. Tá vendo? E não é só vaso, né, gente? Que vocês podem fazer, pelo amor de Deus. Um abajur. Vocês podem fazer a base do abajur. Vocês podem procurar na internet alguma referência e fazer. Vocês estão vendo aqui, ó, que tá cheio de seccionamentos aqui, tá vendo? Cheio de risquinho, não tá, não tá redondo, é só vir aqui em Lathe e aumentar a subdivisão. Aquela que vocês sabem que quando aumenta o tamanho da malha, né? Vou colocar 48. Aí, ficou mais redondo, tá vendo? Vou colocar 150. Tá vendo? Olha só como ficou lisinho, lisinho, lisinho. Bom, o leite está explicado. Vamos para o próximo. O Loft. O Loft também é muito bom. Por quê? O que o Loft faz? O Loft ele cria a malha a partir da interação entre uma spline e outra. Eu vou dar uma explicação aqui. Vou criar aqui um retângulo.
model. Vou duplicar, segura Ctrl, pode ver que aparece uma pastinha sendo multiplicada ali. Segura Ctrl e arrasta, faz uma cópia. Vou criar aqui um Nside. Nside, ó, é uma ferramenta que você, uma spline com vários lados. Então você pode vir aqui e aumentar, ó, 7, 8, quantos lados você precisar. Deixar 6 mesmo. Toda a spline que já vem pronta, retângulo, círculo, inside, elas vêm com aqui, ó, radius. Aqui você aumenta e diminui a proporção dela. A maioria delas também vem com isso aqui, que aqui é a orientação. XY, YZ é a orientação dela segundo o mundo, né? E XY é deitada. Né? Então, se vier de um jeito que você não quer, é só você mudar aqui. Ou você pode vir aqui e rotacionar. Entendeu? Então, beleza, vamos criar aqui. Ctrl, aumentar. O que o Loft faz? O Loft faz uma malha em volta desses segmentos, conforme estão distribuídos aqui. Então vamos selecionar todas essas ferramentas que a gente criou e jogar aqui para dentro. Tá vendo o que ele fez? Olha lá, ele criou uma malha em volta daquelas formas geométricas. Por que acontece essa cagada aqui? Isso aqui acontece porque o Nside tem... deixa eu desabilitar aqui. O Nside tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Tem 6 faces também, mas ele tem 6 pontos. Esses pontos se juntam com os pontos da spline da frente, que estiver próximo. O que acontece? Esse quadrado ele tem 1, 2, 3, 4 pontos. Então, às vezes um ponto fica ligado em 2 pontos, né, no caso. Então, por isso que dá essa cagada aqui. Então, agora eu aumentei o tanto de pontos para que fique 8. Mas por que ainda continua assim toda distorcida? Porque esses pontos eles estão numa direção específica. Se eu pegar e mexer aqui, ó, a direção dos pontos, ó, vocês podem ver que dá uma suavizada na malha. Então eu teria que, ó, puxar esses pontos que eu criei para um canto. Ó, tá vendo? Olha como é que ficou a malha, começou a ficar mais definida. É lógico que nem todos os objetos que vocês colocarem como na figura vai dar certinho. Alguns vão ter que trabalhar isso aí. E é isso que eu falo, fique atento com o tanto de pontos que tem. Sacou como é que é? A rotação também da spline, ela pode interferir. Se eu pegar esses Nsides aqui do meio e girar eles, ó, tá vendo como é que muda o desenho? Mas basicamente é assim que funciona o Loft. Ele faz uma interseção entre uma forma geométrica e outra. Pronto. Só diminuir talvez um pouco aqui os retângulos, né? Ficou muito grande. Que legal, dá pra usar a imaginação, a criatividade e fazer o que vocês quiserem. É assim que funciona o Loft. Vamos deixar o Loft aqui. Deixa pra lá. Vamos no próximo. O próximo é o Sweep. O Sweep é uma das ferramentas mais legais que tem. Como vocês podem ver aqui no ícone do Sweep, é um tipo de um cabo, né?
um cano, alguma coisa assim. Que o sweep, como é que o sweep trabalha? O sweep usa uma forma e um caminho. Ou seja, vamos imaginar vamos imaginar uma mangueira, uma coisa mais simples do mundo, um cabo USB, um fio de telefone. Ele tem uma forma que seria circular, né? Pelo menos a maioria, cilíndrico, e, e um caminho que vamos fazer aqui um fio de telefone, que seria do telefone ao aparelho em si. É o caminho dele. O mouse, por exemplo, o fio do mouse tem a forma que é redondo, né? O fio do mouse é redondo, cilíndrico, e tem o caminho que é do mouse até o computador. Então, o sweep trabalha desse jeito, com um caminho. Então vamos criar um caminho aqui com a spline. Eu vou usar, vamos fazer um fio para dar um exemplo mais fácil. Vou usar a visão de topo. Vamos fazer de conta que esse cubo aqui é a minha televisão. Minha televisão, deixa ela pra lá. Minha televisão de plasma, olha que coisa linda. Todo pobre quer ter uma televisão de plasma em casa. Aí parcela em 900 vezes. Aqui está minha televisão. Vamos usar a visão de topo. Aí, tá vendo? Minha televisão está aqui. Eu vou agora clicar aqui para tirar tudo. Vou usar o meu spline, que seria o caminho. Vamos imaginar que o fio da televisão está saindo daqui. Tá dando umas voltinhas. E chegou aqui na tomada. Eu posso apertar ESC para, vamos supor, eu acabei aqui. Só que esse negócio fica pendurado aqui, tá vendo? Ele nunca vai acabar. Eu aperto ESC e chega, pronto. Vou usar aqui essa ferramenta. Se eu quiser dar uma ajeitada aqui no meu fio, tá? E vou usar agora, aqui eu usei o caminho, certo? Da televisão até a tomada. Agora eu vou usar a forma, que seria um círculo. Só que o meu fio não é dessa grossura, né? Que coisa gigante. Minha televisão é desse tamanho, o fio seria uma coisinha só pequena aqui. Então vamos diminuir aqui o tamanho desse círculo com o tamanho de um fio convincente. Sim, tá bom? Deixa aqui pertinho aqui. A posição desse círculo não vai fazer tanta diferença aqui no sweep. A posição, mas o direcionamento vai. O que seria? Seria esse XY aqui, ó. Entendeu? Essa aqui vai ser a grossura e o formato do meu fio. Como é que eu faço isso? Primeiro eu jogo o círculo, depois a spline embaixo. Fiz o meu fio. Lembrando, os dois objetos, as duas splines vão dentro do sweep. Primeiro vai a forma, segundo o caminho. Se eu inverter, vai virar um regaço aqui, viu? Olha só o que aconteceu. Por quê? Porque a forma é uma spline e o caminho seria o círculo. Por isso que está redondo aqui, ó, porque eu usei o círculo como se fosse um caminho. E não é isso que eu quero. Eu quero o círculo como a forma. E se eu vier aqui em círculo e continuar diminuindo o tamanho, vai diminuir o tamanho do meu fio. Aí, legalzinho. Se eu vou aqui na spline e clico nos pontos, seleciono forma de pontos. Deixa eu selecionar. Aqui, selecionei um ponto. E vou mexer, meu fio vai modificar conforme eu mexo nesses. Entenderam? Olha só. Essa ferramenta é sensacional. Você pode fazer várias coisas com ela. Vou deletar a forma, só vai ficar a spline, certo? E se eu usar se eu usar uma letra, um texto como forma? Não é só a letra. Vamos usar aqui um 8, vai, para dar uma de louco. Vamos usar um 8. Eu vou usar esse 8 como forma do meu fio. Olha só o que vai acontecer. Sacou qual é que é? O meu 8 deu forma ao fio. Por que está todo zoado assim? Porque o 8 está muito grande. Então ele está colidindo com ele mesmo. Se eu diminuir aqui ó, o tamanho,
Tá vendo? Meu 8 se transformou no fio. Isso aqui é incrível, essa ferramenta. O próximo aqui agora é o Bezier. O último item dessa categoria que é o Bezier. Esse Bezier é o seguinte, ele parece muito o plane que tem aqui nos objetos primitivos. O plane nada mais é que um conjunto de... é um quadrado, né? Serve para ser qualquer coisa. A coisa mais básica, mais simples que tem. É um plano, é um tipo de um chão. É um plane. A diferença do Bezier é que ele é o seguinte. Essa ferramenta também é muito interessante, ela salva muito a gente na modelagem. Você selecionado o Bezier e vindo aqui em forma de pontos, o que consigo fazer? Eu consigo curvar essa malha, que eu consigo curvar ela. Se eu pego um ponto e arrasto, olha o que ela faz. Entendeu? Ela faz um abaloamento aqui na malha. Eu mexo como se estivesse mexendo numa coisa maleável, numa borracha, entendeu? Ela não faz aquela virada brusca. Se eu abaixo, ela não faz essa reta que nem aqui, ó, que tenta. Ela não segue essa linha azul. Ela faz uma coisa suave, como se estivesse dentro de um HyperNurbs. Olha só como é que ela faz. É uma ferramenta básica, só que muito útil. Dá para fazer muita coisa com ela, porque ela é uma coisa mais orgânica, assim, né? De repente você quer fazer uma modelagem de algo que para encaixar certinho. Isso aqui dá para fazer tubo de televisão, umas modelagens que a gente andou fazendo aí no estudo lá no grupo do Universo, Cinema 4D. A gente fez tubo de televisão, a gente dá para fazer para-brisa de carro, que ela é muito interessante, você molda ela conforme você precisa. Logicamente, detalhe, aqui eu estou usando só a forma de 3, grade de 3 pontos, 3x3, né, dá 9 pontos. Mas eu posso aumentar, só que tem um segredo, se você aumentar aqui, ó, ela volta totalmente do estágio zero. Então, se você estiver modelando alguma coisa e precisar aumentar esse número de grids, acho que até o número de subdivisão ela muda. Deixa eu ver, aqui. Ah, não, subdivisão acho que ela não muda. Mas se você aumentar o número da grade, ela volta totalmente do zero. Mudou, ela reseta. Então, a dica é você estudar um pouquinho mais ou menos o quanto você vai precisar para fazer o que você quer fazer. Então, vamos fazer aqui rapidinho para-brisa de um carro de uma forma bem grosseira mesmo, né? Que eu faço? Eu seleciono os pontos em pares, né? Para não ficar desigual. Eu seleciono esse e esse, segurando o Shift e esse. Eu seguro o Shift e eu faço a seleção, manter a seleção. E agora eu vou escalonar esses pontos para cá, tá vendo? Escalonou. Agora, o que eu faço? Eu seleciono esses e esses. E vou usar a visão frontal para me orientar melhor. Não, vou usar essa aqui é melhor. Vou subindo aqui, ó. Agora lembra que eu expliquei sobre isso? Selecionar só os objetos visíveis, então eu desabilito, segurando CTRL, eu tiro a seleção desses e tiro a seleção desses. O que acontece? Eu tiro a seleção de todos esses que estavam na sequência, porque eu selecionei daqui assim, então fica mais fácil. Vamos voltar lá para a visão frente e ergo mais um pouco aqui. Sim, tá ótimo. Agora vamos na visão lateral para dar uma trabalhada melhor aqui. Seleciono esses aqui. Tá?
Esses outros dois aqui eu vou selecionar, vou subir um pouco mais para ficar não tão curvado assim. E aí, basicamente, ó, tá pronto aqui um para-brisa. Quer dizer, não ficou aquela coisa linda, né? Talvez um para-brisa seja menor que isso. Estreito. Eu posso fazer várias coisas com Bezier. Isso aí vai do capricho, né, e da criatividade também de cada um. Por exemplo, um plano de mesa. Quero fazer uma mesa aqui. Eu escolho as pontas aqui, ó, e vou descendo, como se isso aqui estivesse em cima de uma mesa. Ah, mas teve essa caída aqui, né, essa ligeira caída para cá. E na verdade o pano já ele só cai um pedacinho. O que eu faço? Eu escolho esses daqui do meio e deixo bem próximo mesmo. Então a caída vai ser a partir daqui. Cuidado para não selecionar todo. Né? Ah, coisa para baixo. Quanto mais próximo tiver os outros pontos deles, mais rígida vai ser a caída. De repente, abaixo aqui. Tá vendo? Olha só, parece um pano mesmo, né? Posso puxar para dentro aqui para fazer uma ondulação. Se eu trouxer esses pontos aqui mais para frente, vai ficar mais rígida aqui a dobra, tá vendo? Olha só. Se eu trazer bem pertinho aqui do próximo, vai virar uma quina mesmo. Aqui dá uma... Ah, ficou um ponto para trás ali. Tá vendo? Como se fosse uma mesa. Então, sabendo disso, olha só. Claro que eu fiz de qualquer jeito, mas um trabalho mais detalhado vocês podem ser mais caprichosos. O que aconteceu? Então eu precisei de uma, duas, três linhas, né, para que a caída fique mais angular aqui, que ela fique mais legal. Sabendo disso, quando eu for criar minha mesa, eu já vou criar com 6. 6 por 6. Porque aí eu posso fazer isso do outro lado também e desses lados aqui. Porque se eu for fazer isso aqui agora vai faltar uma linha, né? Tem uma linha só aqui. Aí falta outra aqui. Então já sabendo disso já dá pra fazer certinho da próxima vez. Vou fazer aqui uma simulação. Olha que bacana. Ali, ó, ficou que nem uma. Ficou bem convincente mesmo, que é uma toalha em cima de uma mesa. Entendeu? Bom, então é isso. Eu expliquei aqui primeiro essas 3 ferramentas que é o que a gente mais vai usar. Depois, mais para frente, eu explico aqui um pouco do resto das outras ferramentas. Como eu disse, eu não sei em quantas partes vai ser dividido esse vídeo, essa sequência de vídeos, né, de introdução ao cinema 4D, mas como eu já vi que ficou muito extenso esse vídeo aqui, eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí que vai ter mais vídeos mais pra frente. Eu já tenho uma sequência de vídeos que eu fiz. Caso você saiba um pouco mais do cinema 4D e queira se arriscar, tem uns vídeos aí explicando sobre outros assuntos. Fazer uns tutoriaizinhos aí. Tem umas animações minhas. Falou galera, abraço. Valeu por ter assistido.